Durante todo esse mês de janeiro, a gente conversou sobre dinheiro. Era um assunto sobre o qual a gente precisava falar. E que bom que a gente falou. Na primeira semana, a gente viu, por meio da história de Zaqueu, contada por Lucas, que Deus e o Evangelho querem nos tirar de um lugar de reter tudo aquilo para nós, todo o dinheiro, todas as conquistas que a gente faz para nós, para irmos para um lugar de generosidade e justiça. Foi o que aconteceu quando o Evangelho e a salvação entraram na casa de Zaqueu. Ele não apenas doou 50% do que ele tinha aos mais pobres, mas ele também restituiu aqueles que ele havia lesado 4 vezes mais, perdão. E a gente aprendeu essa lição que a gente, quando conhece o Evangelho, a gente sai de um lugar de retenção para um lugar de generosidade e justiça. Nós, no segundo domingo, conversamos sobre o clássico texto de Malaquias 3, que fala sobre trazermos os dízimos, e vimos que o dízimo ele é apenas uma das coisas através das quais nós manifestamos o nosso compromisso para com Deus. Todo o livro do profeta Malaquias fala sobre compromissos que precisamos assumir diante de Deus. E como o povo de Israel havia falhado nisso, mas pela graça de Jesus, por meio daquilo que Jesus fez por nós, eu e você hoje somos desafiados a irmos muito além dos dízimos. Somos desafiados a viver uma vida de generosidade. No terceiro domingo a gente conversou sobre outro texto de Lucas, quando Jesus chama a atenção de todos que estavam à sua volta para uma mulher sem nome, muito simples no templo, que levou 2 leptas, 2 moedinhas apenas ao altar do Senhor, e que aquilo que era muito pouco diante da oferta que os ricos depositavam no altar, aquela se tornou a maior oferta do culto, porque ela deu tudo que possuía. A gente entendeu que nós precisamos viver essa vida de dependência e confiança de Deus. Ela poderia ter usado aquelas 2 moedinhas para comprar o pão do dia, porque viúvas eram fragilizadas na sociedade de Israel, mas ela não comprou nem o pão para si, confiando que Deus supriria as necessidades mais básicas dela. E na nossa última semana, na semana passada, nós conversamos sobre como vivia a comunidade da aliança, sobre como o povo de Deus vivia a sua vida. E vimos que havia uma generosidade muito grande no coração daquele povo, porque eles traziam diante dos apóstolos as suas ofertas, eles vendiam propriedades para suprirem as necessidades das pessoas. E vimos o exemplo de Barnabé, de maneira muito vívida, como Barnabé encarnou o chamado como povo da aliança. Mas a gente viu também o exemplo de Ananias e Safira, na sequência do texto, que tentaram mentir contra o Espírito Santo para parecer bem na fita, para tentar manipular a realidade, e como Deus executou o juízo sobre eles dois, mostrando que na nova aliança, o povo da aliança precisa viver de maneira justa. Só que nós não podemos tentar maquiar a nossa própria justiça, como Ananias e Safira fizeram. Nós precisamos confiar nas justiças de Cristo, como a igreja primitiva fazia, e pedir ao Senhor poder para testemunhar, mesmo em meio a um cenário de perseguição, a um cenário adverso. Uma vez que a gente já fez esse resumão de tudo que a gente viu nesse mês de janeiro, eu quero te convidar para a gente ler o texto desse último sermão. E quando eu estava pensando sobre o que compartilhar com vocês, muitos outros textos sobre dinheiro na Bíblia me vieram à cabeça que eu poderia compartilhar. Eu poderia falar sobre a história daquele homem rico que quis juntar para si em celeiros toda a sua riqueza, e que naquela noite ele ouviu uma voz que dizia: louco, hoje te pedirão a alma. Poderia falar com vocês sobre as ofertas generosas que igrejas como Filipenses e outras igrejas fizeram a apóstolos como Paulo. Eu podia pegar outros textos de Atos dos Apóstolos que falam sobre como o dinheiro corrompia sociedades ali, mas quando o Evangelho chegava naquelas cidades, tudo se transformava, e até a economia do lugar era transformada, como, por exemplo, quando Pedro prega o Evangelho, Simão, o mago, fica chateado porque os negócios começam a ir de mal a pior, porque as pessoas estavam se convertendo. Muitos textos sobre dinheiro. Mas eu quero conversar sobre um assunto que vai muito além simplesmente de dinheiro hoje.
Eu quero conversar com vocês sobre a nossa indiferença para algumas coisas de Deus e muitas vezes a cultura de obter mais dinheiro, de obter mais conforto, acaba roubando de nós a sensibilidade para aquele que está ao nosso lado. Mas pior do que isso, rouba de nós a sensibilidade para com Cristo que está à nossa porta e bate querendo falar conosco. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, é o texto que a gente vai ler hoje. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dá-nos, Senhor, ouvidos. Dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir Teu Espírito. No nome de Jesus. Essa semana passada, no dia 18 de janeiro, um dos fotógrafos mais famosos do mundo, René Robert, um francês, foi encontrado morto nas ruas de Paris. Ele era um homem já de 85 anos e, depois de jantar, ele havia saído da casa dele para dar um passeio por uma avenida famosa lá de Paris. E, enquanto ele caminhava, algo aconteceu, mal súbito, ele caiu, bateu a cabeça e ficou desacordado numa avenida muito movimentada de uma das maiores cidades do mundo, a Cidade Luz. E aquele homem famoso, aquele homem que tinha a sua vida, que ainda era reconhecido pelo seu trabalho, ficou caído ali na calçada por aproximadamente 9 horas. E os médicos só foram chamados quando um morador de rua olhou para ele e viu que tinha alguma coisa errada. A constatação é de que a morte do René foi por hipotermia. A queda que ele havia tomado não tinha causado grandes danos para ele, mas para aquela noite estava previsto um frio de 3 graus. E ele ficou ali exposto no chão, numa avenida muito movimentada de Paris, ou seja, qualquer um poderia ajudá-lo, qualquer um poderia passar ali, ver a situação daquele homem e buscar ajuda. Mas o René veio a falecer por conta da indiferença daqueles que passaram por ele. E foi justamente a constatação que um amigo fez quando foi entrevistado pelos canais de notícia da França. Ele disse que o amigo dele havia sido assassinado por conta da indiferença das pessoas. A nossa sociedade é uma sociedade que vê algumas pessoas e torna elas invisíveis. A nossa sociedade é uma sociedade que enxerga algumas realidades que estão expostas e estampadas na cara dela, e que a gente faz questão de tornar essas verdades invisíveis, porque elas são verdades inconvenientes. Da mesma forma, aqui, no texto que a gente acabou de ler, de Apocalipse 3, Jesus está dando um chacoalhão em uma das igrejas da Ásia Menor, porque existiam algumas verdades que estavam latentes na cara da igreja de Laodiceia. Existia
algo que eles precisavam fazer com muita urgência, e que estava ali na frente deles, eles passavam o tempo todo, mas faziam questão de serem indiferentes e de ignorarem, e de deixarem de lado. Jesus, quando vem sobre a igreja, Jesus, quando olha para a igreja, Jesus não ignora os nossos pecados, Jesus olha e trata, Jesus olha e quer trazer cura. E quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, a gente vê que Laodiceia, a igreja de Laodiceia, tinha a mesma tendência que a sociedade de Paris, que a nossa sociedade tem. Laodiceia vivia indiferente a Deus. Laodiceia vivia indiferente a Deus, porque, como diz os versículos 14 a 16, Jesus, o Amém, aquele que é o final de todas as coisas, aquele que está fazendo com que tudo se encaminhe para o seu final, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que vê a igreja de Jesus, aquele que estava no princípio da criação com Deus, ele conhece as nossas obras. Apesar da gente achar que pode enganar o Espírito Santo de Deus, Jesus, o Amém, conhece as obras da igreja dele. E ao olhar para Laodiceia, Jesus identificou o pecado da indiferença. Eu conheço as suas obras porque você, Laodiceia, não é fria nem quente. Quem dera, Laodiceia, você fosse fria ou quente. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. E muita gente acaba usando de maneira errada esse texto para dizer que o bom crente é o crente quente e não o crente frio. Mas Laodiceia era uma cidade que tinha muitas águas termais. E o bom dos banhos termais era que esses banhos termais fossem bem quentes e depois as pessoas iam para as águas frias se resfriarem. Água quente e água fria que não são um sinal positivo e um sinal negativo. Na verdade, são coisas que se completam. São pessoas que... Água quente e água fria são coisas que cumprem determinada função para a qual foram designadas. E na cidade de Laodiceia existia a função das águas quentes, a função das águas frias. Porém, Laodiceia resolveu não cumprir a sua função, nem de um jeito nem de outro. Laodiceia queria ser morna. E água morna não serve para a gente tomar. Água morna não serve para fazer chá. Água morna não passa bem um bom café. Tenta tomar água morna. Vai te dar uma ânsia. E Jesus, quando olha para a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente, uma igreja morna, que não está nem aí, que não cumpre a sua função, Jesus olha para Laodiceia e diz: estou a ponto de vomitar na minha boca. E é interessante que, quando Jesus olha para Laodiceia, não existe nenhum problema de ordem teológica. A teologia de Laodiceia era uma teologia muito boa. Não existe nenhum problema de ordem moral em Laodiceia, como em outras igrejas, das quais João fala sobre a sensualidade que estava ali no meio da igreja. Em Laodiceia, Jesus não condena a sensualidade, Jesus não condena a teologia torta, Jesus não condena nada disso. Como uma igreja de boa teologia, como uma igreja que não tem pecados e escândalos morais, pode ser uma igreja que recebe uma advertência de Jesus. Embora Laodiceia não tivesse nenhum problema de ordem teológica nem moral, é a única igreja para a qual Jesus não direciona nenhum elogio. Jesus faz Laodiceia provar do próprio veneno, porque ela, que amava ser indiferente a Jesus, faz com que Jesus mostre para ela: olha, você está decidindo viver nessa mornidão e não cumprir a sua tarefa. Você não é a igreja que não faz mal, mas também não é uma igreja que abençoa. Não é uma igreja que pode ser elogiada por nada. Laodiceia vivia indiferente a Deus. A boa teologia, a moral elevada de Laodiceia não surpreendiam Jesus. E Jesus olha para aquela igreja e não é surpreso por nada. Jesus não elogia nada. Porque, ironicamente, apesar de toda a prosperidade que aquela cidade vivenciava, que aquela igreja vivenciava, aquela igreja era marcada pela perda da sua identidade, pela perda do seu propósito. Apesar
de Laodiceia ser uma cidade portuária muito importante. Apesar de Laodiceia ter muita riqueza que era gerada pela lã que era produzida ali, pelos colírios que vinham dali, pela riqueza gerada por muitas coisas, Laodiceia era uma igreja que perdeu a identidade, que agora Jesus condena. E as causas dessa indiferença de Laodiceia estão lá no versículo 17, João nos conta. Porque vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Laodiceia, você nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Apesar de ser uma das cidades mais ricas do Império Romano, Jesus olha para Laodiceia e diz, Laodiceia, você é miserável, você é pobre. Apesar de você exportar o seu bom colírio para o mundo inteiro, Laodiceia, você é cega. A especialidade de Laodiceia era cuidar de olhos e ouvidos. Laodiceia, apesar de você se orgulhar do dinheiro que você conseguiu vendendo lã para o Império Romano, você está nua. Irmãos, a constatação de uma igreja pobre, miserável, a constatação de que uma igreja cega, de uma igreja nua, que foi dada para Laodiceia, é a constatação de uma igreja que é indiferente a Deus e ao propósito de Deus para a vida dela. Só que da mesma forma que Laodiceia vivia indiferente a Deus, nós ainda hoje vivemos indiferentes a Deus. Nós vivemos indiferentes ao Jesus que se apresenta para nós como o Amém. Ao Jesus que se apresenta a nós como o que era, que é e que há de vir, que estava com o Pai desde o princípio. Nós ainda hoje vivemos indiferentes a Deus e será que Jesus, ao passear pelas igrejas e ao olhar para nós, igreja do século 21, igreja presbiteriana de Vila Hortência em Sorocaba, qual seria o diagnóstico de Jesus para nós? Qual seria o diagnóstico para a igreja que você é? Se Jesus olhasse para nós, muito da nossa indiferença para com Ele, para com o reino de Deus e para com as coisas do reino, se dá pela nossa arrogância. Nós achamos que não precisamos de ninguém e achamos que nunca vamos precisar de ninguém. E a gente age de maneira arrogante e autossuficiente. Esse é um dos maiores pecados da igreja dos nossos dias. Uma igreja que não depende mais de Deus. Uma igreja que se esqueceu do caminho dos joelhos dobrados. Uma igreja que se esqueceu do caminho da oração intercessória. Uma igreja que se esqueceu do caminho da humilhação e do arrependimento. Nós vivemos indiferentes a Deus ainda hoje, porque estamos acomodados às facilidades e ao conforto do nosso tempo. A igreja dos nossos dias transformou Jesus num acessório, e é muito fácil você entrar em alguma igreja hoje e ver um culto cheio de muitas coisas, cheio de manifestações poderosas, mas vazio de Jesus. Nós nos acostumamos a cultos nos quais Jesus fica do lado de fora e dentro do templo só existe espaço para o nosso ego, para os nossos sonhos, para a prosperidade. Nós ainda hoje, assim como Laodiceia, vivemos indiferentes a Deus porque a gente assimila os pecados e as perversões do nosso mundo, da nossa cultura. Somos guiados pelo Espírito do nosso tempo e não pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito Santo, que passeia pelas igrejas. A nossa autossuficiência leva a gente para um estado de mornidão espiritual, no qual nós não cumprimos o nosso propósito mais. Laodiceia viveu indiferença para com Deus e foi condenada por isso, mas nós ainda hoje repetimos os mesmos pecados de Laodiceia. No Ocidente, no mundo que a gente vive, na cultura que a gente vive, é a cultura de pessoas abastadas. E por mais que eu sei que você não é nenhum ganhador da Mega Sena, você não é nenhum milionário, eu sei que aquilo que Deus te dá proporciona a você uma vida relativamente confortável. Você tem uma boa casa, você tem um carro, ou você tem meio de se locomover.
Mesmo que você não tenha carro, você consegue pegar um ônibus no terminal. A nossa sociedade está acostumada a vários confortos que o nosso tempo nos dá. Mas o nosso conforto torna-nos cada vez mais indiferentes a Deus, indiferentes a Jesus. A nossa autossuficiência, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquistou, se tornou o nosso principal mote. A gente acha que não precisa mais de Jesus. Ainda hoje a gente vive indiferente a Deus. Só que quando Jesus olha para nós hoje, olha para a santidade que muitas vezes a gente arrota, para a nossa autossuficiência, que é uma autossuficiência arrogante. Quando Jesus olha para nós, Jesus não se impressiona com a nossa boa teologia. Em Mateus 5,20, Jesus advertindo os seus ouvintes que eles precisavam participar de uma justiça que era muito maior do que a justiça dos fariseus, que fazia coisas para Deus. Jesus exorta os seus ouvintes que se a justiça desses seus ouvintes não fosse muito maior do que a dos fariseus, dos saduceus, de modo nenhum eles entrariam no reino dos céus. Mas nós nos arvoramos na nossa autossuficiência, nas nossas justiças. Assim como os fariseus nos tempos de Jesus, nós achamos que o cumprimento de preceitos morais é suficiente, porém não são, porque conforme o profeta Isaías diz no capítulo 64, verso 6, que as nossas maiores justiças não passam de trapos de imundícia diante do Senhor. Ainda hoje eu e você vivemos indiferentes a Deus, mas assim como Jesus fez uma constatação terrível sobre Laodiceia, assim como Jesus não se impressionou com a riqueza, com a autossuficiência de Laodiceia, Jesus olha para nós e não se impressiona com a nossa boa teologia. Jesus não se impressiona com os nossos mestres, com os nossos bons pastores. Jesus não se impressiona com o seu cumprimento reto da moral. Jesus não se impressiona com você. Jesus não se impressiona com seus atos, com a sua oferta no altar. Jesus não se impressiona com o seu ministério. Se houver indiferença no nosso coração, não restará para nós nem elogio, nem crítica. Uma das piores coisas que pode acontecer a qualquer pessoa não é o ódio de alguém. E uma das melhores coisas que pode acontecer a uma pessoa não é receber o elogio de alguém. Um dos piores sentimentos que você pode sentir por outra pessoa é a indiferença. É aquela pessoa que não existe para você. E assim como Laodiceia, muitas vezes eu e você tratamos Jesus assim. Laodiceia foi uma igreja que encheu a sua vida comunitária, foi uma igreja que encheu o seu templo de si mesma, que deixou Jesus do lado de fora. E no final desse texto que a gente leu, a gente vê um Jesus que está do lado de fora, à porta e batendo. Um Jesus que está do lado de fora, e como hoje a igreja evangélica, de um modo geral, deixa Jesus do lado de fora, culto sem a presença poderosa de Jesus. Como há cristãos que em sua dinâmica familiar amam fazer encontros, amam fazer bons churrascos, amam juntar a família para comemorar o aniversário de alguém, mas que desses encontros acabam deixando Jesus do lado de fora, que trocam o prazer da presença gloriosa de Jesus, da adoração comunitária, pelo prazer de um domingo com Jesus do lado de fora e com Fantástico dentro da nossa casa. Nós vivemos indiferentes a Deus, assim como Laodiceia. Só que quem caiu e está na beira de uma avenida muito movimentada e morrendo de frio somos nós mesmos. Não é o outro que está morrendo por conta da nossa indiferença, somos nós mesmos que estamos morrendo de frio, porque decidimos, vez após vez, deixar Jesus do lado de fora. Nós vivemos indiferentes a Deus. Quantas vezes nas suas decisões você consulta Deus? Na sua vida sentimental, no seu trabalho, nas suas decisões mais corriqueiras e diárias, criando o seu filho, se relacionando com as pessoas do seu convívio. Quantas vezes você consulta a Deus? Quantas vezes você chama Jesus para o lado de dentro
Fala: Jesus, toma a primazia de lugar na minha vida. Senhor Jesus, seja Senhor da minha vida, governe sobre mim. Quantas vezes na sua autossuficiência você tem ignorado Deus, e a constatação a qual você chega quando Jesus olha para você é de que, apesar da sua autossuficiência, você se vê como miserável, pobre, cego e nu. Pastor, que palavra pesada, que palavra dura. Se eu soubesse, nem tinha vindo hoje. Graças a Deus por Jesus. Porque até mesmo em meio aos nossos pecados e à nossa miséria, até mesmo em meio à nossa indiferença, Jesus não nos deixa morrer de frio no lugar onde caímos. Jesus nos chama ao arrependimento. Cristo chama Laodiceia ao arrependimento. Como Cristo faz isso? Versículos 18 e 19. Jesus começa dando um conselho para Laodiceia. Aconselho-te, Laodiceia, que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Aconselho-te, Laodiceia, que compres de mim vestiduras brancas. Você que vende para as pessoas o teu ouro, você que vende lã, compre ouro, compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que a sua vergonha, Laodiceia, não seja manifesta. Compre, Laodiceia, colírio para ungires os teus olhos. Você que acha que pode, você que acha que está com tudo, compra colírio para você enxergar a realidade, a fim de que você veja. E no final do versículo 19, Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Às vezes a gente que acha que a graça de Deus é só quando Jesus nos coloca bem na fita e nos dá o que a gente quer. Mas a graça de Deus quase sempre está em Jesus não nos dar o castigo que a gente merece. E aqui Jesus chama Laodiceia. Eu repreendo você, Laodiceia. Eu estou trazendo essa palavra dura para você, Laodiceia. Eu estou trazendo essa palavra dura para você, povo de Vila Hortência. Porque eu corrijo, repreendo a quem eu amo. Eu corrijo a quem eu amo, e a minha palavra para você é: arrepende-te, Laodiceia. E é muito importante a gente notar que existe uma ironia nessa fala de Jesus para Laodiceia. Espero que você compre ouro para aqueles que gostam de comprar e adquirir bens, para aquelas pessoas que estão confortáveis na autossuficiência do seu salário, do seu contra-cheque. Jesus aconselha que você compre ouro, refinado pelo fogo. Essa é a qualificação do tipo de ouro que Jesus aconselha Laodiceia a comprar. Não é ouro qualquer, não é ouro de tolo, Laodiceia. É o ouro que passou pelo fogo da prova. Compre para você esse ouro que não pode se perder. Jesus, no Evangelho de Mateus, compara o reino dos céus a um tesouro de valor inestimável que foi achado num campo, e quando aquele homem descobre esse tesouro, ele vende tudo que ele possui para comprar aquele tesouro. Ele não permanece indiferente ao tesouro que ele encontrou. Aquele homem não permanece indiferente, tratando aquele tesouro como qualquer coisa. Aquele homem vende tudo, compra aquele campo e guarda esse tesouro que é o reino dos céus. Mas quantas vezes, irmãos, eu e você encontramos o tesouro do reino e agimos com indiferença? O conselho de Jesus para nós é: compre esse ouro refinado, abrace com todas as suas forças o Evangelho. Abrace com todas as suas forças esse tesouro de valor inestimável que vai salvar a sua vida. E aí sim, só assim você, Laodiceia, vai se tornar verdadeiramente rica. A nossa sociedade se acha rica porque tem o conforto de grandes shopping centers, de luzes. A gente se acha rico porque a gente pode comprar uma viagem para o Nordeste parcelado em 12 vezes no cartão. E a gente se esquece de depender do Deus que nos dá até a coisa mais simples, como o pão de cada dia. Aconselho você, Laodiceia, que compre de mim ouro refinado, muito mais do que a aparência, muito mais
do que o dinheiro que você conquistou, do dinheiro que rola na sua cidade. E a gente vive no estado mais próspero do nosso país. A gente vive numa das cidades mais prósperas desse estado. E a gente pode se esquecer da nossa miséria interior. A gente pode se esquecer da miséria que existe no nosso coração, porque do lado de fora não existe tanta miséria assim. Jesus aconselha para Laodiceia: compre ouro refinado de mim. Mas existe uma segunda ironia nesse texto. Jesus pede que Laodiceia compre roupas. Na terra da lã, na terra onde se produzia muita lã e se exportava lã, as pessoas viviam nuas e as suas vergonhas eram expostas. E Jesus aconselha o povo de Laodiceia a comprar vestiduras brancas, puras, para cobrirem sua nudez. Não é qualquer tipo de vestidura que a gente vai comprar, são vestiduras brancas, puras, para que cobramos a nossa nudez. Será que na nossa casa tem muita lã, mas a gente anda por aí desnudo, mostrando a nossa vergonha para todos, porque somos autossuficientes? E a terceira ironia que é apresentada aqui é que Jesus aconselha que eles comprem também colírio para ungirem os olhos. Aquela cidade que atraía pessoas do mundo todo para serem curadas dos seus problemas de visão, ela vivia cega na sua arrogância. E aqui Jesus oferece um colírio do céu para que eles possam enxergar de verdade. Nós que temos o Evangelho, achamos que podemos ver as coisas claramente, mas a gente se arvora na nossa arrogância e se esquece que precisamos comprar do Senhor colírio para que enxerguemos de verdade. Existe uma constatação muito forte a partir do versículo 18. Costumo chamar a responsabilidade, aqui é na versão A Mensagem, do pastor Eugene Peterson. Eu costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, para corrigir, para guiar, para que vocês vivam da melhor maneira. Jesus chama a responsabilidade àqueles a quem Ele ama. E se hoje você está ouvindo essa palavra que parece dura, o pastor Tássio não está bravo com você, o pastor não está bravo com a igreja de maneira nenhuma. É porque Jesus, o Senhor da igreja, chama a responsabilidade àqueles a quem Ele ama. E chama a responsabilidade não para te deixar mais para baixo e te afastar dos caminhos dele. Ele te chama a responsabilidade para te incentivar, para te corrigir, para te guiar, para que você viva da melhor maneira e não viva na indiferença. E depois de falar isso, Jesus dá algumas ordens para a gente: levantem-se, arrependam-se. Fazer a meia volta é arrepender-se e busquem a Deus. Busquem com todo o coração de vocês. Cristo chama a igreja de Laodiceia ao arrependimento, mas ainda hoje, Cristo também nos chama. Cristo chama a mim e a você. Cristo chama a igreja presbiteriana de Vila Hortência ao arrependimento. Olhem para mim. Estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e jantar com você. Eu vou entrar e cear com você. Existe uma escolha que nós podemos fazer hoje. Vamos continuar deixando Jesus à porta batendo? Ou vamos deixá-lo entrar para que ceie conosco? Para que recebamos da sua palavra, para que recebamos demais do seu Espírito, do seu poder. Se você ouvir o meu chamado, se você está ouvindo a palavra do Senhor hoje ao seu coração, Jesus quer cear com você. Os vencedores, aqueles que ouvirem e abrirem a porta, sim, esses são os vencedores. Vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, no lugar de mais alta honra na mesa. Na cabeceira sentava-se o anfitrião. E junto, do lado direito da cabeceira da mesa, era a segunda pessoa mais importante do jantar. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como Jesus, depois de vencer a morte, depois de vencer o pecado, se sentou à cabeceira da mesa com o Pai. Esse é o presente de Jesus aos vencedores. Não viver
morto pela indiferença, mas viver abraçado pelo Jesus que nos coloca num lugar de honra na sua mesa, nos coloca num lugar de honra na sua casa, ao seu lado, e nos presenteia como vencedores, apesar de eu e você sermos perdedores, porque pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias justiças, nós somos perdedores, mas à medida que Jesus entra na nossa casa, à medida que Jesus transforma a nossa vida, à medida que a gente recebe o chamado de Jesus, pelos méritos dele nós nos tornamos vencedores. Cristo nos chama ao arrependimento, e a nós cabe algumas decisões. Precisamos decidir nos humilhar, reconhecendo que não temos poder em nós mesmos. Precisamos decidir nos levantar, fazer a meia volta e buscar a Deus. Precisamos ouvir o chamado do Cristo ressurreto, que bate na porta, e que no nome de Jesus nós possamos abrir a porta para termos intimidade com Ele para a mesa. Por meio da cruz de Cristo nós somos aproximados do Senhor. Por meio da morte dele no Calvário, o véu do templo se rasgou e nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho e participar da mesa do Senhor aqui nessa terra, mas participar dessa mesa aqui até o dia em que Jesus voltar, e participaremos com Ele das bodas para sempre. Jesus repreende e disciplina aqueles a quem ama, não aqueles que permanecem indiferentes a Ele. E a minha pergunta para você, a pergunta que João faz para mim e para você hoje é: seus olhos estão abertos? Seus olhos receberam do colírio do céu que arranca a sua cegueira? Os seus ouvidos estão atentos? Então ouça. Ouça as palavras do vento. O pastor Eugene Peterson traduz a palavra espírito, que no grego também pode servir como vento. De maneira muito poética, ele traduz: ouça as palavras do espírito, as palavras do vento. Esse espírito que sopra através das igrejas. Seus ouvidos estão abertos, ouça. Seus olhos estão abertos, veja. Saia desse lugar de autossuficiência, achando que o seu dinheiro pode comprar a boa vida que você deseja. Saia desse lugar de autossuficiência, achando que aquilo que você conquistou na sua vida é suficiente para trazer redenção para as áreas da sua vida as quais você ainda vê caídas. Saia desse lugar de indiferença para com Deus, desse lugar de apatia, de comodismo. Saia desse lugar, ouça, faça meia volta e ouça as palavras do vento, do Espírito que passeia pelas igrejas.